Bom, vamos lá. Hoje a gente fala de sistema respiratório. Bom, então, primeiro, a gente precisa lembrar que a grande função do sistema respiratório, como a gente está vendo aqui, é a troca de gases. Essa troca de gases é uma troca que vai acontecer lá na parede do alvéolo, e essa troca ela é chamada de hematose. Então, hematose é a troca em que o gás carbônico ele entra no alvéolo para ser eliminado e o gás carbônico ele entra no sangue. O sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, se eu imaginar que o ar ele entra pelo nariz, então ele vai entrar pelo nariz, ele vai passar por um órgão chamado de faringe e depois ele vai para um órgão chamado laringe. Então, esses três órgãos fazem parte das vias aéreas superiores. Então, o primeiro órgão, o nariz, a função deles, as funções são óbvias, né? Olfato, respiração, filtrar a poeira, porque existem ali alguns pelinhos no nariz que vão ajudar na filtração do ar. Além disso, existe uma mucosa, um tecido úmido que vai umidificar esse ar. E ainda o nariz ele vai receber a secreção que vem lá dos seios paranasais. Então, existem na cabeça alguns ossos que têm cavidades e esses ossos eles vão nessas cavidades produzir uma certa quantidade de muco. Então, esse muco ele vai drenar para o nariz. O nariz externo ele tem algumas partes. Então, a gente começa aqui na região da raiz, depois o dorso do nariz, depois o ápice do nariz, as narinas e a asa do nariz. Então, essas são as partes do nariz externas. E aí, através da narina, o ar entra e quando o ar entra, a cavidade nasal ela é dividida em duas porções através do septo nasal. Então, aqui nessa figura, a gente visualiza a parte óssea do septo nasal, que é formada parte pelo osso etimoide, parte pelo vômer. Então, são os dois ossos que formam o septo nasal. O resto do septo nasal vai ser preenchido aqui por cartilagem. Então, a cavidade nasal ela é dividida em duas através do septo nasal. E aqui a gente visualiza então, ó, de novo, o etimoide, aqui o osso vômer e aqui a cartilagem que vai completar o septo nasal. Essa é a parte medial, a região, a parede medial da cavidade nasal. Então, esse osso e essa cartilagem vão ser revestidos por mucosa. Então, a mucosa é um tecido úmido, é um tecido que produz uma certa quantidade de muco, e é esse muco produzido nesta mucosa, que a gente visualiza aqui agora, que vai umidificar o ar. Então, olha lá, o ar ele entrou pela narina e aqui a gente está visualizando então o septo nasal. Então, o nariz ele começa na narina e ele termina aqui onde vai terminar o septo nasal, que é uma região chamada de coana. O que vai limitar a parte inferior do nariz é o que a gente chama de palato. Então, o palato é a região que vai delimitar a parte mais inferior do nariz. E aqui ainda a gente visualiza os seios. Então, eu tenho aqui o seio frontal, eu tenho aqui o seio esfenoidal.
Então, são aqueles seios que vão produzir uma certa quantidade de muco e que vão liberar esse muco para dentro da cavidade nasal também. Se eu retirar a parede medial, eu visualizo a parede lateral, em que eu tenho aqui as conchas nasais. Então, eu tenho a concha nasal superior, a concha nasal média, a concha nasal inferior. Então, essas conchas nasais, elas estão no que a gente chama de parede lateral da cavidade nasal. E aí, o que essas conchas fazem? Qual é a função? Essa função é de turbilhonar e decantar o ar. Então, quando decanta o ar, formam-se aqui as caquinhas de nariz, né? Que se formam do turbilhonamento do ar inspirado no nariz, certo? Então, elas fazem essa função de turbilhonar o ar e decantar o que há de impureza no ar. Depois da cavidade nasal, depois do nariz, o ar ele entra em um órgão que é bem diferente, aqui tem uma forma bem diferente, que é a faringe. A faringe ela vai começar lá onde termina o nariz, então onde termina o septo nasal na coana. Aí ela vem aqui por trás do nariz, depois ela vem por trás da boca e depois ela vem aqui por trás da laringe. Este órgão aqui na frente já é a laringe. Então, o que acontece aqui é que existe a participação da faringe tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Por quê? O ar ele entra na cavidade nasal, passa na faringe, e aí vem aqui para frente na laringe. Agora, o alimento não. O alimento ele vai entrar aqui pela boca, passa na faringe e aí vem aqui nesse tubo aqui atrás que já é o esôfago. Então, o ar faz o caminho nariz, faringe, laringe e o alimento faz o caminho boca, faringe e esôfago. No slide. Esta estrutura, que é a chamada epiglote, é quem vai fechar a laringe, a região do ádito da laringe, que é a entrada da laringe, para impedir que o alimento entre no trato respiratório. Então, o alimento ele precisa ir lá atrás, na região do esôfago. Então, tanto o palato mole quanto a epiglote vão contribuir para esse direcionamento do alimento. E aí, o último órgão da via aérea superior, que é a laringe. Então, a laringe é esse órgão que começa lá na epiglote, vem aqui agora também na margem inferior da cartilagem cricoide. E aí, a laringe, ela é um órgão responsável pela fonação. Então, o ar, ele passa aqui através da traqueia, ele, quando sai, ele vai vibrar essas pregas. Então, eu tenho aqui prega vestibular e prega vocal. E aí, não existe mais corda vocal, agora é prega vocal, o nome correto. E aí, quando ele vibra, é igual uma corda de violão, né? Forma-se o som aqui e esse som vai sair para ser modulado pela boca e pelo nariz. Então, aqui a laringe ela funciona tanto para a fonação, quanto funciona como se fosse um esfíncter ou uma válvula durante a deglutição. Então, por conta da epiglote, ela também vai ajudar no direcionamento do bolo alimentar. E aí a gente tem as vias aéreas inferiores agora. Então, a via aérea inferior começa na traqueia. Então, a traqueia ela vem logo abaixo da laringe. A traqueia nada mais é do que um tubo formado por anéis. Esses anéis, olha só, a gente visualiza aqui,
eles são metade de cartilagem, metade um músculo chamado de músculo traqueal. Então, a função da traqueia é condução de ar. E traqueia quer dizer em latim artéria rugosa. Então, eles olharam esse tubo, né? E acharam que parecia uma artéria, mas era muito rugosa. E por isso deram o nome de traqueia. A traqueia, ela é desta forma aqui, ó. Então, existe um anel traqueal de cartilagem. Então, na traqueia toda, mais ou menos de 16 a 20. E um ligamentozinho. Um anel, um ligamento. Um anel, um ligamento. Então, a traqueia, olha lá, quando a gente olha, um anel, um ligamento. Um anel, um ligamento. E aí o que acontece é que lá no final da traqueia ela vai se dividir em 2 brônquios primários, ou seja, vai um brônquio para cada pulmão. Então, aqui na figura, a gente olha a traqueia se dividindo em os brônquios primários. Bom, e aí o que acontece? Olha lá. Quando ela se divide, vai um brônquio primário para cada pulmão. Então, o ar entra e aí se divide aqui para ir para cada pulmão. Na verdade, o que existe aqui é uma diferença anatômica bem grande entre o brônquio que vai para o lado direito e o brônquio que vai para o lado esquerdo. Então, o que acontece aqui é que lá na embriologia se diz que o brônquio, ele se dividiu, ele na verdade a traqueia se virou, sofreu um desvio para o lado direito e criou aqui um ramo do lado esquerdo. Olha lá. Por quê? O ramo do lado direito, ele é mais calibroso, ele é mais curto e o do lado esquerdo é mais fino e comprido. Por que isso é importante? Porque a gente tem casos em que a pessoa, muitas vezes uma criança, por exemplo, aspira um corpo estranho. E aí, quando aspira esse corpo estranho, a chance dele vir parar aqui do lado direito é bem maior do que parar do lado esquerdo, né? Por quê? Porque do lado direito ele tem menos angulação e ele é mais calibroso. Se a gente olhar essa figura, agora a traqueia por trás, ó, aqui eu tirei o músculo traqueal, tô vendo os anéis. Então, a chance de um corpo estranho descer e cair aqui do lado direito é muito maior do que cair do lado esquerdo, certo? E aí depois que ele se dividiu, o que acontece? Eles vão continuar se dividindo. O pulmão direito tem 3 lobos, então vai se dividir aqui em 3 porções, uma para cada lobo. E o pulmão esquerdo, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então, aqui, ó, 1, 2. Além disso, os lobos pulmonares, eles são divididos em segmentos. Então, o que vai acontecer é que cada brônquio lobar vai se dividir em lobos segmentares. Então, lobos, primeiro, vão receber os brônquios lobares, ou secundários, e depois os secundários vão se dividir em terciários que vão para os segmentos. E isso continua a se dividir, e aí a gente tem a chamada árvore brônquica, né? Então, árvore brônquica é porque você tem uma série de segmentações para que o ar ele consiga se transportar para todas as regiões do pulmão. E aí, depois de umas 10 segmentações, o que é brônquio se transforma em bronquíolo. Então, a gente tem primeiro os bronquíolos chamados de terminais, isso a gente já não vê lá na parte prática, né? A parte prática a gente vê até os brônquios segmentares, depois são muito pequenininhos, a gente não consegue visualizar. Esses bronquíolos terminais, eles viram bronquíolos respiratórios. Por que respiratórios? Porque eu já tenho aqui um pouco de hematose. E isso tudo vai terminar então nas estruturas alveolares, que são esses sacos de fundo cego, em que eu tenho realmente grande parte da troca gasosa, por isso essa quantidade de vasos sanguíneos, né? Porque essa troca gasosa ela acontece lá
nos alvéolos. Bom, e aqui, obviamente, a gente não consegue visualizá-la na prática, né? Precisa do microscópio para visualizar os alvéolos. E os pulmões, onde é que eles estão? Os pulmões, eles estão aqui na região do tórax, ao lado do coração. Então, aqui a gente visualiza o músculo diafragma, que é o principal músculo respiratório. E aí, então, os pulmões, eles estão revestidos por duas membranazinhas que são as chamadas pleuras. Então, pleura parietal, que está colada na parede, e pleura visceral, que está colada na víscera, está colada no pulmão. E aí, quando o tórax expande, então, quando as costelas expandem, elas levam com elas a pleura, que leva com elas o pulmão, para que o pulmão possa expandir. Então, a gente falou lá em sistema muscular que tudo que faz movimento no corpo é porque tem músculo. Então, aqui no caso, o que faz a expansão pulmonar são os músculos respiratórios, que estão aqui, ó, a gente visualiza entre as costelas e o diafragma, que vai ajudar nessa expansão pulmonar. Bom, o pulmão direito, ele é um pouquinho diferente do esquerdo. Então, o pulmão direito, ele tem 3 lobos. Então, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E aí, aqui a gente visualiza, né, a chegada de algumas estruturas. Então, esta região é chamada de hilo pulmonar. Então, aqui eu vejo os brônquios, aqui eu vejo as artérias e as veias pulmonares. E aí, como eu tenho 3 lobos, eu preciso de 3 fissuras, de 2 fissuras. A primeira delas é a fissura horizontal e a segunda delas é a fissura oblíqua. Então, essas fissuras, elas vão dividir lobo superior, médio e inferior. Aqui, então, o pulmão, ele estaria apoiado no músculo diafragma, essa é a base do pulmão. E aqui é o ápice do pulmão. Bom, e o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo, ele tem somente 2 lobos, superior e inferior. Então, se eu tenho só 2 lobos, eu preciso de uma única fissura, que é a fissura oblíqua. Então, fissura oblíqua. E aí, a gente vê aqui que o pulmão esquerdo, ele tem uma grande marca formada pela presença do coração, porque o coração está apontado para a esquerda. Então, ele acaba formando uma depressão nesse pulmão, que é chamada de impressão cardíaca. Então, impressão cardíaca é a marca que o coração faz no pulmão esquerdo e no direito, mas no direito é menor. Como o coração ele aperta muito o pulmão esquerdo, o que acontece aqui é a formação de uma estrutura no pulmão esquerdo que parece uma linguazinha por conta desta retração pulmonar. Esta região é chamada de língula do pulmão. Então, ela só existe no pulmão esquerdo por conta desta retração causada pela presença do coração. E ainda aqui, esta margenzinha no pulmão esquerdo é chamada de incisura cardíaca. Então, olha lá, o pulmão esquerdo ele tem o lobo superior, no lobo superior tem a língula, ele tem o lobo inferior e ainda aqui no lobo superior a presença da incisura cardíaca e da impressão cardíaca. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Até a próxima, viu? Aqui só pra gente mostrar, né, o pulmão de um fumante, o pulmão de um não fumante. E além do pulmão, a gente precisa sempre pensar no coração, né? Então, o cigarro, ele não traz repercussões somente nos pulmões, mas e sim no coração. Então, o coração precisa fazer muita força para bombear o sangue para um pulmão que está doente.
Então, como ele é um músculo, quando um músculo faz muita força, ele acaba hipertrofiando. E isso não é nem um pouco interessante para o coração. O coração não consegue funcionar direito. Então, o fumo ele traz tanto repercussões para os pulmões quanto para o coração. Até a próxima, gente!